tá? Vou tentar me colocar numa linha de raciocínio, porque se eu pensar demais eu não falo nada. Todo ano eu tenho como regra descer pro Rio Grande do Sul. Eu tenho os meus motivos pra ter saído do Rio Grande do Sul, tá? Pra ter saído da cidade de Pelotas, ter vindo pra... Eu posteriormente fui pra Lajeado, próximo de Porto Alegre ali. E posteriormente eu acabei vindo pra Santa Catarina, né? Na cidade de Joinville. Eu tenho os meus motivos, as causas e razões que me intensificaram para sair do Rio Grande do Sul. Mais exatamente da cidade de Pelotas. E muitas vezes, como eu saí sozinho, né? Não conhecia a minha mulher na época. Uma das coisas mais delicadas quando tu sai sozinho, assim, tu vai pro mundo sozinho, é tu dominar a tua mente. É tu ter controle de que a vida continua, as coisas acontecem e a vida não pode parar, entendeu? Mesmo diante de uma crise depressiva, numa crise de pânico, não pode parar. Tanto que eu tive crise de pânico, cara. Quando eu tava em Lajeado, eu tava 300 km de Pelotas ali, eu tive uma crise de pânico maluca lá que vou dizer pra vocês, cara, não desejo pra ninguém. E se tu não aprende a dominar isso, graças a Deus foi aquele momento ali, e depois a gente se autoestuda e vai e cria um domínio, sabe, nos teus pensamentos, no teu discernimento das coisas, né? E depois vim pra Santa Catarina. E muitas vezes, gente, muitas vezes eu pensei, cara, eu vou voltar pro... A minha avó tinha ficado lá, né? Meus pais são falecidos, só tinha minha avó, assim, de mais apegada na minha avó. E muitas vezes eu pensei, cara, vou voltar pro Rio Grande do Sul e vou ficar lá por perto, que a vida passa, enfim. Como a situação, questão financeira lá no Rio Grande do Sul, ela não é tão acessível como é aqui em Santa Catarina, não era conveniente pra minha realidade voltar para o Rio Grande do Sul. Tu bota na balança, tu começa a pensar pela emoção e pela razão. Então tu começa a botar na balança ali. E pra mim não compensava descer para o Rio Grande do Sul, embora o coração dissesse, cara, volta. E a razão dissesse, cara, não dá pra voltar, porque é furada. Mas todos os anos eu tinha como regra, eu disse pra mim, cara, já que não dá pra tu voltar pro Rio Grande do Sul e ficar lá fixo, tu vai te comprometer, enquanto tua avó for viva, né? Vai te comprometer em descer todas as tuas férias. Ah, mas tu vai deixar de viajar pro norte, pra outros lugares do Brasil, pra descer pro Rio Grande do Sul nas tuas férias? Vou. Eu me comprometi de descer todos os anos das minhas férias, eu me comprometi de descer pro Rio Grande do Sul e ficar com a minha avó, porque era o tempo que eu tinha, né? A senhora já tava com 77 anos, e a gente sabe, cara, gravem isso. A gente só perde tempo nessa vida. Literalmente, a gente só perde tempo, tá? Cada dia que passa, você perdeu um dia da sua vida. Grava bem isso. Então, com essa atividade de descer todos os anos pro Rio Grande do Sul, aquela mesma emoção que a gente tinha, cara, eu vou voltar porque eu quero estar no Rio Grande do Sul, vou ficar perto da família e tal, tô com saudade da família, porque isso pesa muito na balança, né? Em um mês que eu ficava no Rio Grande do Sul, o meu modo de pensar, em uma semana na verdade, né? Eu ficando uma semana no Rio Grande do Sul, quando tu começa a ver a realidade de como tá as coisas aí, eu começava a relembrar o porquê eu tinha saído do Rio Grande do Sul. E aquela vontade de voltar pro Rio Grande do Sul, ela desaparecia, entendeu? E cara, e digo pra vocês, todo ano, vamos lá, 11 meses de trabalho e um mês de férias, né? 11 meses do ano pensando em voltar, bastava uma semana no Rio Grande do Sul, eu dizia, cara, não volta. Então eu voltava pra Santa Catarina lembrando, cara, não posso voltar, porque muitas vezes a gente age muito pela emoção, demasiado pela emoção, tem que ter um equilíbrio, costumo dizer assim, e às vezes a gente faz coisas que a gente pode se arrepender, entendeu? Então, o que eu compreendo, né? Não adianta eu chegar aqui e dizer pra vocês assim, o Jonathan tá fazendo um personagem pra agradar o público dele. Eu não vou conseguir sustentar isso por muito tempo, tá? Eu posso até tentar sustentar uma persona, mas aquilo, não vai ser eu e vai ser um... Olha lá, de novo esse porco desgraçado aqui. E assim, cara, toda vez que eu descia pro Rio Grande do Sul eu perdi a esperança. E uma parada louca, que é o seguinte, como eu sei que o processo de muitas vezes querer ajudar ao próximo, muitas vezes tu não pode ajudar financeiramente, não pode ajudar emocionalmente, mas tu pode muitas vezes ajudar com um conselho. Então toda vez que eu descia pro Rio Grande do Sul, conversava com amigos, com familiares, eu dizia, pessoal, cada um com seus cada uns, né? Mas tem uma parada muito estranha aqui no Rio Grande do Sul, que é uma região bonita e uma região estagnada no tempo, estagnado em política, estagnado em evolução. Não sei se essa percepção é minha, entendeu? Eu sempre dizia pro pessoal, cara, tem coisa muito errada aqui, muito errada mesmo. Eu não sei dizer pra vocês o que é. Eu só sei que eu desço pra cá, ou eu tenho algum trauma dessa região aqui, de coisas que aconteceram comigo, entendeu? E isso me entristece e eu trago esse trauma junto comigo. Mas é muito louco pensar que Santa Catarina, que é um estado menor do que Rio Grande do Sul, ele é mais evoluído, isso eu falo com convicção do que eu tô falando, ele é mais evoluído do que o Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul tem tudo, cara, tudo. E tu vê no semblante das pessoas uma tristeza, um semblante de tristeza. Aqui em Santa Catarina eu vejo isso, a gente conversa com as pessoas e tu vê, sabe, a realidade socioeconômica e tudo mais, tu começa a ver que as pessoas, elas estão se enforcando socialmente, emocionalmente, porque elas têm que sobreviver. Eu acho que
a emoção da sobrevivência, né? Mas no Rio Grande do Sul é muito forte, cara, é muito forte, é uma energia muito pesada, eu costumo dizer assim. E aí tu fala isso pras pessoas e às vezes parece que tu tá sendo chato, tu não quer ficar... Às vezes eu nem insisto muito, sabe? A gente só quer que as pessoas enxerguem, cara, eu tô dizendo pra vocês, tem uma parada muito estranha. Só que eu entendi ao mesmo tempo que, pra mim, é fácil compreender algumas coisas. Aí nós vamos voltar no que a gente tá falando aqui no início, Atoli. Pra mim é fácil compreender algumas coisas, porque eu posso talvez falar do Rio Grande do Sul, porque eu vivi no Rio Grande do Sul, vim pra Santa Catarina. Eu não posso falar do Norte e Nordeste, porque eu não vivi no Norte e Nordeste. Então eu deixo pra quem viveu lá e vem pra cá e tem a sua opinião a dar. Entendeu? São Paulo, capital, região, enfim. Aí a galera que veio de lá tem a experiência de vida lá e pode pautar. Não adianta eu querer explicar pra alguém que não vivenciou uma experiência XYZ que existe um outro lado da moeda, entendeu? Quando deu essa desbloqueadinha assim, tanto que eu falava pro pessoal, cara, Pelotas, Porto Alegre, a região aqui tá estranha. Eu senti que eu tava me desgastando, tentando ajudar, só que, cara, o mundo... Alguém já ouviu falar caverna de Platão, acho que é? O que a galera lá da região, não que ela seja inferior, que eu seja superior, eles sejam inferiores a mim. Olha só, o jogo parou, né? Agora virou só bate-papo. Não que o pessoal seja inferior a mim ou seja superior a ninguém, não. Mas é complicado tu explicar pra uma pessoa, pra galera, que não experienciou as mesmas experiências que eu experienciei, e vice-versa, né? E vice-versa. Que existe uma outra realidade. Eu comecei a perceber que a realidade da galera lá é aquela, porque eles só viram aquela realidade, entendeu? Então parece que eles aceitaram aquilo como normal. E isso eu acho que me assusta, entende? Eu até falei pra mulher, eu já tinha ouvido falar nessa frase, mas eu não compreendia ela. E aí me deu essa virada de chave. Às vezes você não entende, sabe? Não se sente bem em determinados lugares porque, infelizmente ou felizmente, às vezes tu não faz mais parte daquele local. Ali, tu já não pertence mais ali, entendeu? Enfim, tem um certo nível de profundidade essa frase, assim. Talvez alguns vão compreender, outros talvez não, entende? Mas enfim. Eu vi um vídeo, até esses dias, né? Até eu tava conversando com a mulher. Cara, eu não sei se eu vou tocar o jogo aqui, cara, porque eu não consigo jogar e conversar. Porque às vezes a conversa da gente pega uma linha de raciocínio tão legal de conversar, cara. Que triste. Eu tava vendo um vídeo, porque era que falava sobre os brasileiros que viviam no exterior. Brasileiros que foram pro exterior. E o Luca que eu conhecia amigos, olha que loucura. Tem 2 amigos meus. Eu vou tocar nesses 2 aqui, não vou dar nome às criaturas por respeito, né? Um foi pra Austrália. Os 2 foram pra Austrália, na verdade. Um foi em primeiro instante e o outro foi... Cara, essa história até é maluca, né? Eu já tava aqui em Joinville, Santa Catarina. Eu vim pra cá. Eu vim pra Santa Catarina e tinha um colega de... A gente fez um curso junto. Dou o nome que você não conhece mesmo. Antônio, o nome dele. Cara, eu me lembro que a gente fazia um curso de automação no Senac, lá em Pelotas. E assim, cara, a vida ela vai te mostrando, se tu for observar, né? Que tem pessoas burras, inteligentes e tolas. Tem pessoas que são burras pra matemática e inteligentes pra português. Tem pessoas que são burras pra português e inteligentes pra matemática. Então assim, ó, o bagulho é muito abstrato. O negócio é muito abstrato. Tem pessoas que tu olha assim e tu diz assim, cara, que maluco tolo. Mas às vezes esse tolo, ele é um crânio. E tinha um colega meu que eu ficava só observando. De uma certa maneira eu tinha sempre tive facilidade em aprender essas paradas de automação, elétrica, telecomunicações e tudo mais. E tinha um colega que ele era curioso, sabe? Eu tava fazendo... e tem outra coisa. Tinha alguns assuntos, ensino até hoje, na minha vida, que eu demorava pra compreender. Só que quando eu compreendia aquele determinado assunto, eu desbravava, sabe? E eu entendi isso aí, que tinha coisas que eu tinha que só insistir. Não aprendi a fazer uma equação de primeiro grau. Cara, eu vou insistir até compreender. Depois que eu compreendi, eu sabia que eu ia desbravar aquilo dali. Então, às vezes é questão de insistência, sabe? Às vezes tu só não tá entendendo uma chavezinha. E tinha um colega que ele era muito curioso. Tu conversava com ele, o cara muito inteligente. Só que chegava em alguns pontos da aula, ele travava. E esse camarada, o fluxo da aula tava indo muito suave, ele tava compreendendo tudo, chegava num momento ele travava. E eu ficava observando, cara, esse maluco tá acontecendo com ele o mesmo que acontece comigo. Pra mim tá muito fácil esse conteúdo. Só que ele travou numa parada muito simples, pra mim, pra ele não. Talvez ele não conseguiu desmembrar. E eu fazia questão de, cara, eu vou dar uma mão pra ele, porque daqui a pouco ele só precisa
Ele só precisa desbloquear aquela etapinha ali, aquela mínima etapa, pra alavancar o negócio. E aí eu dava um apoio pra ele, né? E conversando com ele assim, tu via, cara, o cara era muito inteligente. Só que naquele momento ali, ele tava fazendo pelo momento de burrice dele, entendeu? E aí, no intervalo, assim, um dia nós toquemos num assunto, né? Na verdade, ele tocou nesse assunto. Pô, ele me chama, o pessoal me conhece por alemão, né? Ô, alemão, eu tô fazendo esse curso aqui, tá? Ele saiu da cidade de Rio Grande, olha o empenho das pessoas, né? E ele viajava 60 quilômetros, 60 quilômetros de moto, ia até a cidade de Pelotas, fazia esse curso na cidade de Pelotas e voltava cara, era de noite. Olha o empenho do cara, meu. E cara, eu tenho muito respeito pra pessoas que fazem essa batalha na vida, sabe? Esse tipo de desafio na vida deles, porque querem melhorar de vida. E ele dizia, ô, alemão, eu tô planejando seriamente em sair do Brasil. Aliás, eu já fui numa agência de intercâmbio e já tô pagando. Ele comentou que ele pagava parcelado pra até conseguir o capital pra conseguir ir pra Austrália. Tá, beleza, a gente conversava assim e eu, pô. E aí, o alemão, vai nessa agência aqui, conversa com o pessoal lá, o pessoal muito bacana, e eles vão te dar um baita suporte lá. Eu já tô acertando tudo com eles lá, não sei quando é que eu vou sair, mas eu tô me programando pra ir embora. E eu, caraca, eu fiquei pensando, não dei opinião assim, fiquei pensando. Cara, eu vim pra Joinville, não deu um ano, eu entrei no Instagram dele postando, pegando o avião e indo. E ele foi pra Austrália e ficou. Não deu mais um ano, um outro colega meu do tempo, do fundamental, do ensino médio, na verdade, entrou em contato comigo. E aí, Jonathan, como é que tá as coisas? Por onde tu anda? Eu, cara, eu tô em Santa Catarina. Pois é, cara, eu fiquei sabendo que tu saiu de Pelotas, faz tanto tempo que a gente não se fala. E eu, pô, verdade, né? Seguinte, cara, eu quero trocar uma ideia contigo. Tu não tem interesse de ir pra Austrália? E eu... Cara, interesse eu até tenho, né? Mas eu tenho responsabilidades aqui no Brasil. Primeiramente, eu teria que colocar em ordem algumas coisas na minha vida, pra depois eu levantar, botar a mochila nas costas e vazar. E tenho que juntar um capital, né? Não vou também sair na loucura, né? Ele, não, cara, eu tô me organizando porque eu acho que eu vou sair do Brasil. Aí eu acho que seria bacana se a gente fosse junto. Eu, não, cara, a gente vai, só que eu tenho que me organizar pra... Eu tenho responsabilidade no Brasil ainda. Pelo menos organizar elas pra meio que... Como é que se diz? É fazer... Como é que se fala aqueles documentos que tu dá poder pra outra pessoa fazer algumas coisas por ti, né? Porque caso eu não esteja aqui, eu não vou vir da Austrália pra chegar aqui pra resolver um negócio que... Atravessar o oceano pra resolver uma coisa muitas vezes que alguém pode resolver por mim. Uma procuração, exato. Aí eu comentei com ele, a gente foi trocando uma ideia, ele me mandou os links. Ó, conversa com essa. Você vai estar nesse grupo aqui no WhatsApp, que é o pessoal que tá na Austrália, que já tem pra conseguir casa e tudo mais. Não, bota aí, a gente vai conversar. Até hoje eu tô no grupo no WhatsApp ali e o pessoal manda casas e oportunidades na Austrália. Aí depois nunca mais falamos, né? Ficou um tempinho ali, volta e meia, passava um mês, 2 meses, ele entrava ali, cara, como é que tá as coisas? Não, cara, eu tô me organizando ainda, vamos com calma. Cara, não deu, acho que um ano depois, o cabeção que me fez o convite, ele pegou, postou no Instagram dele, que tava indo pra Austrália. E eu, rapaz, não é que essa criatura foi mesmo, só que eu pensava comigo. Olha que loucura. Eu nem sei porque a gente chegou nessa conversa aqui, olha que viagem. Eu pensava comigo, cara, o primeiro camarada esse que foi, o Antônio, o nome dele, ele foi, só que é um cara o seguinte, ele saiu do interior... Cara, não me lembro como é que é o nome da cidade. Ele não era nem de Rio Grande e nem de Pelotas, Rio Grande do Sul. Ele era de uma cidadezinha interior, campo, pessoal. Colônia, vou dizer pra vocês. Me lembro conversando com ele. Não é Santo Antônio, acho que é. Cara, ele era de uma cidadezinha interior. Ele saiu, acho que é filho único. Ele saiu da casa dos pais, novo, foi pro exército, serviu, saiu da colônia, foi pro exército. Do exército, terminou o período militar dele, ele foi trabalhar na cidade longe dos pais, tipo, ele teve que começar a vida cedo, teve que compreender a vida cedo, sabe? Sair do meio do mato, ir pra cidade e viver a experiência da cidade. O cara muito legal, cara, o cara muito gente boa, cara. Tu vê assim, de conversar com a pessoa que coração puro, velho. E esse cara se programou, vou sair do Brasil, não quero mais saber disso, pegou e vazou. Foi. Esse outro colega, gosto muito dele também, cara, gosto muito dele, muito gente boa mesmo, só que ele tem um diferencial. Ele é um cara que eu estudei, foram estudos distintos, né? Um eu estudei num curso, outro eu estudei no ensino médio. Esse do ensino médio, eu conheço a mãe dele, entendeu? Não conheço o pai, mas conheço a mãe dele, uma pessoa muito querida. E, cara, ele sempre viveu na cidade, sempre teve tudo em mãos. Ele simplesmente se emocionou e fez o convite pra ir pra Austrália. Eu, por mim, eu iria, entendeu? Só tinha que me organizar. Só que ele foi na emoção. E eu ainda tentei conversar com ele. Vamos acertar de ir pra Austrália? Vamos pra Austrália. Só que é o seguinte, vou te dar a letra, como amigo. E eu falei pra ele, cara, tu nunca saiu da cidade, vou te dar o papo reto. Tu nunca saiu da casa da tua mãe. Tu nunca foi morar nem na outra esquina, nem no outro bairro na mesma cidade. Tu nunca saiu da cidade, nunca saiu do estado. E eu vou te dar a letra. Te prepara psicologicamente. Porque eu, desde cedo, eu me obriguei a viver longe dos pais, por natureza. Não foi porque eu quis, foi porque a natureza humana me obrigou. Em um determinado momento, eu tive que sair
do município que eu vivia e tive que tomar um choque de realidade. Uma coisa é tu morar na casa dos pais, outra coisa é tu morar por conta própria, ter que pagar conta. Cara, as contas não esperam, entendeu? Então assim, prepara o teu psicológico, porque se eu te disser que tu não vai tomar um choque, tu vai tomar um choque, entendeu? Eu tomei um choque, eu sei que isso é complicado, e é muito complicado. Só que uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, até a molecada mais nova aí, é que tem diferença você sair da casa dos pais e saber que os pais estão ali e tu tem pra onde voltar, e tem outra coisa, tu sair da casa dos pais e saber que tu não tem pra onde voltar, entendeu? Querendo ser do pai mal, uma mãe ruim, porque hoje em dia, infelizmente, a realidade do mundo é essa. Tem pai que não é pai e tem mãe que não é mãe. Com todos os defeitos do mundo, muitas vezes tu tem pra onde voltar. Ah, mas meus pais são ruins. Cara, mas muitas vezes tu volta e tu vai ter que ouvir desaforo em casa, entendeu? Mas tu tem pra onde voltar. É uma realidade, entendeu? Te dá uma certa segurança. Por que tem gente que sempre diz, faça as coisas enquanto tu tá na casa dos pais? Porque quando tu sai, a coisa muda, entende? E eu falei isso pra ele, cara, prepara o teu psicológico, porque tu nunca saiu da casa dos pais e tu tá pensando em ir pra Austrália. Não, pois é, mas vai dar boa, porque não sei o que, porque não sei o que. E eu tá, né? Macaco velho já sabe de como funcionam as coisas, né? Não, porque vai dar boa, ok. Moral da história, pessoal. O cara é afobado, sem pensar nas coisas. Por isso que eu digo, quanto tem pra onde voltar é diferente, né? Afobado, foi lá, pagou, tinha saído de uma empresa, tá? Eu não sei qual é a realidade financeira dele, também não me interessa, é coisa que ele tem que se equilibrar e se controlar. Ele saiu da empresa, acho que fazia 10 anos que ele tava na empresa, entendeu? Tava acomodado, tava confortável lá, saiu da empresa, pegou a rescisão dele, e dessa rescisão dele eu acredito que ele tenha colocado tudo pra essa viagem. Pra Austrália, né? Fazer esse intercâmbio na Austrália. Moral da história, pessoal, foi pra Austrália. Não deu, quando eu menos esperava, assim, eu pensando que, ele vai me avisar quando tiver pronto, aí pra gente se organizar, pra gente se encaminhar, vai os dois juntos, porque querendo ou não, a gente divide uma casa lá, fica mais acessível pros dois, um consegue dar apoio pro outro, né? Viremos um casal gay lá e já era, já pega aquele negócio e é dentro. E, cara, que nada, velho, que nada. O cara simplesmente pegou e se foi. E o rapaz, maluco louco, velho, meteu as caras e foi mesmo, cara, achou outro bloco pra ele, desgraçado. Aí ele foi com outro camarada lá. Gente, juro pra vocês, a primeira semana, ele postando no Instagram e tal, cara, beleza, cara, tem que curtir mesmo, Não deu... Aí, cara, eu acho que não deu... Cara, nessa época eu tava por descer pro Rio Grande do Sul. Acho que no 3º ou 4º mês ali, 3 ou 4 meses depois eu desci pro Rio Grande do Sul. Eu fui na casa de um outro conhecido de tempo de escola, né? Irmão mesmo. E a gente conversando, e aí, cara? E o outro lá foi... Tá na Austrália, né? Que tá na Austrália nada, alemão. Ele foi, ele tinha que ficar 6 meses na Austrália. Ele teve aqui esse meu outro colega tem uma barbearia. Ele tinha que ficar 6 meses na Austrália. Ele ficou... Não deu 3 meses. Disse que ele apareceu aqui. Eu achei que ele tava na Austrália e do nada ele chegou na barbearia aqui. Ele tem a barbearia, do nada chegou na barbearia. O que tu faz aí, criatura? Não, me deu a louca lá, peguei minhas coisas, comprei a passagem aérea e me vim embora. Mas como assim, cara? Tu comprou a passagem aérea, não tinha que ficar 6 meses? Não. Aquilo lá não é pra mim. E o caraca, velho. Moral da história, gente. A gente vai colhendo uma informaçãozinha ou outra daqui. Depois eu tive a oportunidade de conversar. No outro ano eu fui lá e a gente se organizou e fez uma janta lá entre nós 3 lá, a galera do tempo de colégio, e conversa bem, dizendo, cara, é outra realidade, cara, na Austrália lá é trabalho, cara, é trabalho, tu tá indo lá, tu trabalha, tu te acorda cedo, tu vai trabalhar, tu tem que voltar tarde pra trabalhar, e ele foi, olha que curioso, ele foi e ficou na casa que esse primeiro conhecido meu, sabe, cruzamento de informações, ele não sabia que eu conhecia ele, ele foi lá e ficou na casa do Antônio, nessa primeira instância lá. E depois conversava bem. Não, eu fiquei na casa de um camarada lá, o Antônio. Como é que é o sobrenome dele? Ah, Antônio de tal e tal. Cara, eu estudei com o Antônio, eu conheço o Antônio. Cara, mundo pequeno, cara. Mundo pequeno mesmo. Ah, vocês conhecem sim, cara. Eu estudei com ele. Mas o Antônio é aquilo, cara. O Antônio se acorda às 6 horas da manhã, vai trabalhar, chega 7 horas em casa, de 7 horas ele vai pra um curso superior que ele se inscreveu lá. E, cara, o Antônio chega às 11 horas da noite, pro outro dia começar às 6 horas de novo a rotina dele. Cara, e pra mim, aquilo não é vida. Aí tu começa a ver assim, né, cara? O Antônio, esse que foi em primeira instância lá pra Austrália, ele... Cara, o louco saiu de uma realidade, saiu do meio do mato, sabe o que é a vida, sabe como é que é na colônia, sabe como é que é na cidade. O cara bateu no peito e disse, cara, eu não quero mais viver isso que eu tô vivendo no Brasil, eu quero mudar minha realidade, eu tô indo pra Austrália. O Antônio até hoje, ele está na Austrália, e esse outro colega meu que teve todas as condições acessíveis, né? A mãe dele é mãe solteira, né? Uma pessoa muito querida, mas nunca deixou nada faltar pra ele. É admirável isso aí, eu acho muito admirável. Nunca deixou faltar nada. Só que eu acho que nunca deixar faltar nada faltou maturidade. Porque, até eu converso com a mulher, né? A gente andou meio que planejando umas paradas aqui. Ele teve a oportunidade de botar os pés lá fora. Não é obrigado a ficar lá, entendeu? Daqui a pouco não é pra ele mesmo.
Mas foi pra lá, não conseguiu ficar nem 6 meses. Pegou a passagem e comprou. E comprou e voltou. E comprou e voltou. E depois eu conversando com o Antônio, né? Até hoje eu converso com ele. É que eu não sou de ficar mandando muita mensagem pra não ficar incomodando. Aí esses tempos, eu tava meio que organizando umas paradas. Que eu fui tentar ver se eu conseguia pegar o visto canadense, né? Aí, conversando com o Antônio, conversa aqui, conversa dali. Eu perguntei pra ele, cara, é real essa parada que o fulano lá, não vou dar o nome do cara, né? Ele ficou aí contigo? Sim, tu conhece ele? Sim, cara, eu estudei com ele. E ele me falou, cara, é o seguinte, esse que tá no Austrália, aí ele comentou, cara, o fulano, ele é muito, muito, muito legal, uma ótima pessoa. Só que, infelizmente, ele não tá preparado pro mundo real. Ele chegou aqui, ele e outro camarada, e, cara, tu via assim no semblante dele, que ele tava com medo, tava assustado. É normal estar assustado. É normal, pessoal. Eu digo isso pra vocês. Se alguém aí já saiu de casa, já vive a sua própria vida, assusta, cara. Assusta. Pra quem não saiu ainda, eu vou avisar vocês. Assusta. Porque a partir de agora, quando tu sai de casa, tu tá meio que abrindo mão dos cuidados dos teus pais pra se autocuidar. Assusta. O fulano chegou aqui, assustado, tomou um choque de realidade, que é, cara, é outro idioma. Tu tem que lidar com outro idioma. Entendeu? É horrível, Lili. É horrível. Ah, mas eu dou conta sozinho. Cara, não é assim. Não é assim. A gente acha que dá conta. Só que aí os pensamentos eles começam a atormentar. Pô, será que vai dar certo? Será que eu vou prosperar? Sabe? É uma sabotagem mental. Muito embora. Eu falei pra ele, cara, tô te avisando. Eu acredito seriamente que tem pessoas que talvez sejam mais adaptáveis, né? Mais suscetíveis. Acho que falei certo. E não dão muita bola pra isso. Tem pessoas que são mais liberal, vão embora e não olham pra trás, entendeu? Mas eu falei pra ele, cara, tu nunca saiu da tua casa, tu nunca foi pra esquina, nunca foi morar de aluguel na casa da esquina da tua mãe, tu nunca foi morar de aluguel no outro bairro da mesma cidade, tu nunca foi morar em outra cidade. Te prepara, tu tá tomando um salto muito alto, muito alto. Hoje eu converso com a mulher, eu já saí da cidade, eu já tomei o choque dos primeiros, eu digo assim, ó, se tu conseguir vencer o primeiro ano, tá, os primeiros 6 meses ali, eu acho que 6 meses é um tempo legal. Vai começar a dar aquele choque. O primeiro instante ali vai de boa, o segundo mês já começa a vir os pensamentos intrusivos. Cara, e ali eu acho que é um teste, eu acho que Deus coloca ali como um teste na tua vida, cara. Vamos ver se tu vai conseguir mesmo dar conta, entendeu? Se tu vencer o primeiro ano, aí tu já dominou a tua mente. Porque, cara, muitas vezes o jogo tá na tua mente. Isso eu falo pra vocês, não sei se vocês vão concordar comigo, o jogo tá aqui, cara. É os acometimentos. Tanto que quando eu saí do Rio Grande do Sul, eu olhar pra trás pensando, cara, e se acontecer alguma coisa com a minha família, se acontecer alguma coisa com a minha avó, entendeu? Depois, com o tempo, tu vai começando a entender, cara, a vida tem o seu fluxo, ela não pode parar, não pode parar. Mas a gente pode entrar em ser mais dinâmico e tentar equilibrar as coisas, entende? Aí eu falei pra ele, e dito e feito, cara, ele chegou lá, não era o que eu queria, cara, eu juro pra vocês, cara, eu queria que ele tomasse esse choque, porque é um guri muito bom, só que ele nunca teve... Só que eu queria esse choque pra ele, e ele conseguisse vencer esse choque. Porque tem pessoas que têm tempo nessa vida pra se preparar pra despedida. E tem pessoas que não vão ter tempo pra fazer a despedida. O que eu estou tentando dizer com isso? Os nossos pais estão hoje aqui, mas amanhã talvez não estão. Se você teve tempo pra se preparar pra despedida, que a despedida vai acontecer, cedo ou tarde ela vai acontecer, cara, esteja preparado pra despedida. Porque se você não estiver preparado pra despedida, o choque é grande, cara. E como um amigo de verdade, tá? Não sei se ele me considera como um amigo de verdade, era isso que eu queria pra ele. Que ele adquirisse a maturidade para estar preparado para não tomar o choque. Porque hoje a gente vê muitos adultos que são infantis. E eles não estão preparados para a despedida. E quando tem que fazer a despedida, eles ficam totalmente perdidos. Então, muitas vezes são gente com 30, 40 anos que nunca se prepararam. E quando tomam um choque da despedida, eles ficam perdidos. Cara, a gente tá vivendo uma geração de pessoas perdidas. Desculpa se vocês não vão concordar comigo, enfim. São pessoas que estão perdidas, não estão preparadas para isso. Não estão preparadas pra isso, entende? Então, como amigo, assim, cara, gente, eu não sei, às vezes eu me controlo. Às vezes até a mulher mesmo fala que tem coisas que eu não falo muito, sabe? É que a gente não quer machucar Tem pessoas nesse mundo que eu acho que precisam ser machucadas.